Estamos, então, iniciando a sala temática dos egressos do curso de eventos do IF Sudeste MG. Queria dar boa noite a todo mundo que está presente, que está assistindo. Essa sala dos egressos é um evento que a gente colocou dentro da primeira semana dos estagiários e egressos. Então, é a nossa primeira experiência e adotamos ela dentro da CECITEC, um evento já de longa data e que já tem bastante estrutura no IF Sudeste. A CECITEC é a Semana de Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura do Campus Juiz de Fora, e além das salas temáticas, estamos tendo palestras e mesas redondas, e além das apresentações de seminários de extensão e de pesquisa. Quero agradecer as duas convidadas aqui presentes que aceitaram esse convite para compartilhar conosco a história delas em relação ao IF, no curso de eventos e a trajetória profissional. Hoje recebemos a Cristiane Vogel e a Laélia Freire, que são duas ex-alunas nossas que vai compartilhar conosco. Para aqueles que estão entrando, a lista de presença vai ser compartilhada no comentário ao final das falas da Cristiane e da Laélia. E a gente abre para vocês colocarem a presença de vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou quiser colocar algum comentário durante a fala, pode adicionar no chat, que ao final das apresentações a gente pode abrir os microfones, a gente faz essa interação mais acolhida, né? Que é um pouquinho diferente do que acontece no YouTube, que a gente fica um pouco distante. Aqui a intenção é a gente trocar ideia e trazer essa experiência da trajetória dos alunos atuais do eventos com as experiências dos egressos. Então, eu já passo a palavra para a Cristiane, e conforme orientado anteriormente, eles vão ter de 10 a 15 minutos de fala, mas a gente pode estender um pouquinho, tá, gente, se precisar, e eu deixo a palavra para a Cristiane e em sequência, a Laélia. Muito obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada por ter me convidado. Eu estou muito feliz, eu estava muito ansiosa, até falei com a Camila, né, que estava bastante ansiosa. Acabei fazendo aí um slide rapidinho para vocês, porque eu acho que a gente visualizar o que está sendo falado, a gente grava melhor, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou chamar aqui o universitário para me ajudar. Deixa eu ver o que faz aqui para mim. Só um minutinho. E eu fiquei pensando no que a gente poderia falar, né? Porque egressos, né? Como foi a minha passagem pelo Instituto Federal e também quais são os desafios do mundo do trabalho. Então, eu vou começar falando para vocês, né? A Camila já me apresentou, mas eu sou mãe, sou esposa, sou empreendedora e fui promovida a avó agora no ano de 2021, tá? Eu sou formada em gestão de recursos humanos e migrei para áreas de treinamentos. E também tenho uma empresa de assessoria e cerimonial que faz a parte da produção dos eventos, né? Eu fui aluna do Instituto Federal e eu tenho muitas lembranças, muitas lembranças bacanas da minha passagem aí no Instituto, né? Muitas vezes eu me pegava sentada ali na minha carteira, refletindo sobre os meus objetivos e sobre tudo aquilo que iria me levar ali a sair de casa e ir para o instituto, o que me motivava, por que eu estava ali, por que eu decidi tudo aquilo. Então, foi uma passagem muito interessante que eu vivi no instituto. Eu tinha muito receio. Quando eu parei para pensar, porque eu já tinha uma carreira antes, eu vou falar um pouquinho mais na frente, eu já tinha uma carreira no eventos, né? E por que fazer o curso de eventos? Por que me qualificar? Por que voltar para a sala de aula? Quais eram os desafios que eu ia enfrentar ali? Eu tinha muito medo disso, porque eu sou uma pessoa que só fico muito na minha. Eu gosto de amizade,
eu gosto de participar das coisas, mas eu sou mais na minha, eu sou mais quieta, gosto de uma baguncinha também, mas assim, quando você está fora da sua área de conforto, é complicado, né? Então, eu estava entrando numa área, num instituto, que ali havia vários jovens, então eu tinha muito medo. Será que eu vou ser rejeitada por eu ser um pouco mais velha, né? Não tão jovem quanto os alunos daqui? Então, isso tudo passava pela minha cabeça. Será que eu vou ter algum problema porque já trabalho na área? Como seria o meu comportamento? Como seria o comportamento dos meus amigos, meus amigos ali na sala de aula, né? Os alunos, que faria parte também da minha vida ali, né? E também por ter família. Quando a gente tem família, a gente sabe que é um pouco mais complicado você sair para poder fazer um trabalho, como que a família ia se comportar, como que você também ia se comportar, como os alunos iam receber uma negativa se não pudesse estar presente naquele trabalho. Então, isso tudo passava pela minha cabeça. Mas eu precisava me analisar, eu precisava saber por que todas aquelas coisas estavam acontecendo dentro de mim. E eu precisava ser franca e responder aquelas perguntas dos meus questionamentos. Porque quando a gente entra no desconhecido, que foi a primeira vez que eu estudei num instituto federal, eu nunca tinha ido para uma escola federal, né? Então, não sabia. A gente ouve falar, mas a gente não viveu. E acaba a gente pegando a fala do outro para a nossa vida, e isso é muito errado. Né? Mas apesar de já ter uma idade assim um pouco mais avançada dos alunos que estavam lá, eu tinha esses receios, né? Então, quais seriam os meus objetivos? E eu precisava chegar numa solução para aquele meu problema. E qual era o outro objetivo? Era a minha segurança pessoal psicológica diante de tudo isso aqui que eu falei para vocês, e a pessoal. Como é que eu vou sair de casa? Quem que vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Que horas que eu vou chegar? Se tiver que fazer algum evento, como é que eu vou fazer? Sabe? A gente não para pensar. Por quê? São coisas novas, né? E eu descobri que aquilo, quem falava não era eu, sabe? Eram os meus sabotadores. Nós temos muitos sabotadores. E aquele sabotador, às vezes, dizia para mim assim, é melhor você não ir na aula hoje, não. Sabe? Então, por mais que você vivia coisas interessantes, coisas bacanas, fazia amizade, fotografias, os eventos que acontecem, os sabotadores ficavam, olha, é assim, não vai não, hoje você está cansado. Mas a gente não pode deixar os sabotadores falar por nós, né? Porque, como eu disse, eu tinha uma carreira antes. Como eu podia... Eu lido com tantas pessoas diferentes, lido aí com vários fornecedores, estava com medo de ir para uma escola, sentar numa cadeira, reaprender. Se é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que é estudar, e desde que eu tive conhecimento, na realidade, que o Instituto Federal oferecia o curso técnico, era muito o meu desejo fazer esse curso. Mas como eu sou desligada com datas em relação a mim, eu sempre perdia. Eu não sou de ver televisão, tá? Então, eu ligava a TV, era uma coisa muito engraçada. Eu ligava a TV, estava passando lá, último dia da inscrição, ou então, terminou as inscrições para o Instituto Federal. Eu sempre perdia, nunca dava, eu sempre perdia. E um dia eu parei e falei, meu Deus, me ajuda a lembrar, porque eu esqueço. Se eu não anotar, eu sou a rainha do papel, adoro uma anotação. Se eu não anotar, eu vou esquecer. E foi muito interessante isso, porque no último dia da inscrição, eu liguei a TV e estava passando, era Alterosa, Panorama, né, da Globo, Panorama, e estava passando o último dia de inscrição. O último dia de inscrição por curso de eventos de Instituto Federal de Juiz de Fora, papapá. Aí eu falei, não, é agora. Imprimi, fui lá correndo, paguei a inscrição, e começou. Depois eu comecei com todos esses questionamentos. Aí vem prova, vem todas aquelas questões, né, do processo. Será que você aceita? Será que eu não vou? É muita loucura, né? A nossa mente é muita loucura, é muita doideira, né? Mas, graças a Deus, deu certo. E como eu gosto muito de estudar, eu fiquei super feliz quando eu passei. Daí, lá atrás, alguns anos atrás, eu tinha 15 anos, eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, entre aspas, nessa idade. Na igreja, geralmente, a gente tem os eventos, né? Então, quando eu chegava os eventos de 15 anos, a meninada tudo na mesma época, fazendo 15 anos, então tinha uma irmãzinha lá,
E ela mexia com essa parte da igreja. Ela não era cerimonialista, mas ela ajudava na igreja. Ela tinha o maior prazer, o maior amor por aquilo. E eu via aquilo e eu falava, nossa, é muito bacana isso, né? Participar da vida do outro. Daí, a minha trajetória em eventos começou nessa fase. E depois eu vim para Juiz de Fora. Eu vim para Juiz de Fora e foi aqui onde tudo começou. Né? Eu tenho a empresa aqui em Juiz de Fora, vai fazer 10 anos agora em fevereiro, dia 12 de fevereiro, mas eu tenho 23 anos de Juiz de Fora. E não fazia eventos profissionalmente aqui, mas fazia para amigos, né? Não me preocupava em fotografar, não me preocupava com nada, mas me preocupava em pesquisar e saber o que era realmente aquilo, né? Para não fazer amadoramente, como eu fazia antes da minha cidade, que é Petrópolis. E aí, um dia, um amigo pediu para mim, para que eu fizesse o noivado dele. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Aí você esquece que você tem um passado, né? Então, eu falei, beleza, encarei. Só que quando eu cheguei em Juiz de Fora, anos antes de fazer esse noivado dele, eu já tinha feito algumas coisas dentro da igreja também, né? Então, da igreja que eu falo é da religião que eu pratico, tá? Então, ele me deu esse desafio. Ele me deu esse desafio e eu fui em busca, eu fui atrás. Eu montei da maneira que eu achava que fosse, por lembrar dos eventos que eu praticava com aquela irmã. Também comecei a assistir vários vídeos de casamento, então foi a minha busca, né? E para a gente não demorar muito, como eu já disse, minha passagem foi muito interessante pelo Instituto, mas o grande desafio para mim nem foi passar pelo Instituto e passar por todos esses questionamentos que aconteceram na minha vida, nem foi o meu começo em Juiz de Fora ou a minha estada em Petrópolis, mas o grande desafio para mim, e eu acredito para todas as empresas, que aí nós vamos falar agora dos desafios do mundo do trabalho, né? Do trabalho de eventos, não é fácil, lidar com pessoas não é fácil, tem seus prós, tem seus contras, é maravilhoso estar ali no meio, é maravilhoso estar junto com o cliente, realizando o sonho dele, mas não é fácil, tá? Então, para mim, o maior desafio para mim, o maior desafio para a minha empresa no mundo do trabalho foi aí em 2020, 2021, onde tudo parou, né? E pelas pesquisas que eu tenho feito, desde lá, tenho estudado muito, tenho anotado, feito apostilas e me preparado, ainda é um desafio muito grande, né? E pelo que eu já li, nós vamos ter aí um boom em 2022, porém, teremos até o meados de 2023 uns respingos, né? E ainda a gente precisa tomar os cuidados necessários. Então, quando a gente ia fazer um evento, ia fazer uma reunião, acontecia o acolhimento do cliente, o contato físico, coisas que a gente não teve nesses 2 anos, né? E a gente é um povo muito caloroso. Nós temos muito calor humano, nós gostamos de abraçar, nós gostamos de beijar, nós gostamos de estar perto, de toque, nós gostamos de tudo isso. E não sei se vocês conhecem aí a anatomia do abraço, quando você abraça outra pessoa, você fecha os olhos, porque você está sentindo ali né, a troca de energia. Suas pupilas, elas continuam dilatadas, a boca sorri em silêncio, né, aquele sorrisinho que a gente fala de canto de boca, por exemplo. O cérebro tenta desesperadamente parar com o tempo, principalmente quando a gente está com saudade, né? E o coração bate mais forte. Então, nós somos um povo caloroso. Então, e foi muito difícil não ter isso. Não só dos clientes, mas na nossa vida pessoal também, né? E aí o mundo foi passando por mudanças. E essas mudanças do mundo têm os seus impactos, né? E o desafio do trabalho, os impactos dentro do nosso trabalho foram muitos que hoje, se você parar para conversar, de 10 pessoas, 9 tiveram muitos problemas em relação à pandemia, né, no nosso trabalho. Então, a gente precisa
rever fatos passados, porque o mundo ele vive em constante mudança, né? Mas a gente não esperava que fosse uma mudança tão radical como passamos. E até podemos atrasar o futuro, sendo resistente a mudanças, mas de maneira nenhuma podemos impedir que elas aconteçam. Essa frase é muito forte, porque se a gente tivesse esse poder, né, de pegar o Covid ou de fazer alguma coisa em relação a ela, para que ela não tivesse começado, acredito que nós faríamos, né? Vi muito posts aí dizendo, coloca uma mãe lá na fila da vacina, coloca uma mãe para resolver as coisas, porque nós damos conta de tudo, além de ser mulher e a gente ser um povo, né? A mãe, ela tem esse poder, né? De resolver tudo. Infelizmente, entre aspas, aí tivemos um problema que ninguém podia resolver, né? Até que fosse descoberta alguma coisa que levaria a gente à retomada. Podia ter sido aí, coloca um povo de eventos também, vi alguns posts assim, né? Porque cerimonialista, produtor de eventos, rapidinho dá jeito. E realmente a gente dá jeito em tudo. São vários desafios no dia a dia, né? Vocês aí, cursistas, vão ver no dia a dia de vocês, tendo empresa ou não, ou trabalhando para uma pessoa trabalhando para vocês, são muitos os desafios, né? Desse mundo de trabalho. Então, aproveitem muito aí, suguem tudo dos professores, estudem, porque mudanças acontecem, mas primeiro tem que acontecer dentro da gente também. E eu peguei essa frase de uma fonte, que é o Marcos de Batista. Ele diz que não vivemos apenas em uma era de mudanças, estamos vivendo em uma mudança de era. Imagine dois mundos, um que está morrendo e um novo que está surgindo. E você está na coexistência de ambos. Não tem como a gente ir para o que está surgindo sem ter passado no que está morrendo, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vive em constante mudanças, né? E a gente precisa analisar todos os itens para que a gente fique ali firme e consiga tomar as decisões necessárias, e essas decisões aí, desses desafios para a gente, foi levar os nossos eventos para o híbrido, né? Porque antes era dessa forma, presencial, antes de um calor humano, e depois como que ficou. Mas até descobrir que poderíamos fazer dessa forma, levou-se um tempo, né? Porque ninguém estava acostumado a fazer isso, a não ser o corporativo, que em algumas empresas já é habitual deles fazer essas chamadas de vídeo para reuniões, principalmente fora do Brasil. Mas para a gente de eventos, a nossa realidade era essa daqui. A nossa realidade é essa de eventos. Você sair da sua cidade e ir para outra cidade, você passar ali 2, 3 dias aprendendo, vir para esse formato foi muito complicado, né? E existiu aí, em Juiz de Fora, até eventos híbridos que foram até transmitidos, muito bacana. Eu não tive a oportunidade de fazer, né? Mas também tudo depende do perfil do cliente que você está trabalhando, né? Então, o que a gente pode fazer nesse momento? Crucial que nós estamos vivendo. Primeiro, é retirar a venda dos olhos e dar novo significado a tudo aquilo que já foi feito. Então, se eu trabalhava de uma maneira, hoje eu não posso mais trabalhar dessa maneira. Eu tenho que ir além. O que eu posso fazer para melhorar o que já foi feito, né? Eu preciso dar significado àquilo. Eu assisti um casamento lá em São Paulo, onde a noiva alugou um espaço imenso, tipo um estacionamento que dava aí muitos metros quadrados, eu não posso precisar para vocês agora a quantidade, montou lá um palco como se fosse um show, ela, o noivo, os padrinhos em cima do palco, a família, né, os pais e pajens e o restante do pessoal dentro do carro. Então, olha só que sacada bacana, sabe? Mas tem o calor humano? Infelizmente não tem o calor humano. Tem ali dentro do carro, as pessoas que estão ali, a família que está ali, que só podia ir até 4 pessoas. Então, o que eu preciso melhorar? Como é que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer? E para quê? Né? Tudo tem que ter sentido, tudo tem que ter significado. Eu não posso fazer nada solto, né? E o que pode ser feito de novo?
eu tenho que ser criativa, eu tenho que me reinventar, eu tenho que mudar meu comportamento para que o outro veja e mude o comportamento dele também. Eu tenho que ter humildade, eu tenho que saber ouvir. Na nossa profissão, ouvir é muito importante. Eu tenho que ter empatia pelo outro, eu tenho que ser forte. Claro, eu posso chorar também, porque ninguém é tão forte em todo momento, né? Eu posso me sentar, chorar e dar uns gritos ali e enxugar as lágrimas e começar de novo. Eu tenho que ser exemplo, principalmente para vocês que estão começando agora, né? Como é que eu vou desistir? Como é que eu vou sentar e só me lamentar? E como é que eu vou ficar só chorando? Não, eu tenho que partir, eu tenho que ser ali, ó, criativo, mostrar para quem está saindo dos eventos agora que os desafios são muito, muito grandes. São vários desafios que eu vou ter na minha vida empresarial, mas eu tenho que ter uma logística emocional para poder me levantar, né? Então, para todos os desafios que a vida nos impõe, sempre existirá uma pedra no caminho. E a nossa pedra foi essa Covid, né? Mas se desafiar e desafiar com responsabilidade é muito necessário. Ah, vamos fazer um casamento híbrido. Se eu não sei fazer casamento híbrido, como que eu vou falar com o meu cliente? Antes de eu falar com o cliente, eu tenho que saber o que é, eu tenho que estudar o que é, né? E não tenha medo, pois quer dizer, tenha medo, pois ele nos ensina, mas nunca deixe que o medo te paralise, vai com medo mesmo. Ir com medo e ter medo te ajuda a segurar o pé, porque se a gente não segurar o pé, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo aquilo que a gente não sabe e dando tudo errado, sabe? Então, a gente estudar e ver o que pode ser feito e se reinventar, ótimo, é necessário, não só na nossa vida de trabalho, né, na nossa vida profissional, mas no dia a dia da nossa vida pessoal também. E, assim, são poucos minutos, né, para a gente falar, teria muita coisa para falar para vocês, gostaria de me aprofundar muito mais, mas eu queria deixar uma mensagem para vocês. Essa foto que vocês estão vendo foi de um casamento aqui em Juiz de Fora, no Cristo. Eu desfoquei porque a foto não é minha, então, para não identificação das pessoas, né? Mas quando eu vi esse casamento acontecendo, eu fiquei muito feliz, porque saímos ali daquela zona de conforto, onde era tudo feito dentro da igreja, dentro de uma granja, né? Que a gente tem muita dessa cultura aqui em Juiz de Fora, ir para a granja. E olha só que lindo, sabe? Então, ressignificou tudo. Essa palavra reinventar, eu nem usei essa palavra no decorrer desses 2 anos. Eu usei a palavra ressignificar. Eu preciso ressignificar aquilo que eu já fazia, sabe? Porque se eu só reinventar, eu vou fazer tudo que todo mundo está fazendo. Mas se eu ressignificar aquilo que eu já trabalho, aquilo que eu amo fazer, o resultado é maravilhoso, é infinitamente, assim, é de não caber dentro do coração e você querer mesmo ampliar seus horizontes e mostrar para as pessoas que é possível, mesmo com esse desafio desse mundo louco que a gente vive, né? Então, eu espero ter passado para vocês. Deixa eu voltar aqui. Gente, socorro. Não está voltando. Ah, voltou. Voltou. Então, eu espero ter passado para vocês aí um pouquinho, né? A nossa caminhada não é fácil, a nossa caminhada é difícil, só da gente estar vivendo, da gente estar existindo, já é um pouco complicado, porque somos seres humanos e a gente complica as coisas, né? Porque poderia ser bem mais fácil. Mas, como eu disse para vocês, esse tempo que vocês estão passando aí no Instituto, aproveita muito. Sabe para quê? Para contar histórias. A gente vive de contar histórias. O nosso trabalho é uma contação de histórias, é um livro imenso. Então, nós temos aí esse ano todo ainda para escrever novas histórias, ressignificar tudo. Então, eu desejo que vocês sejam muito felizes nessa profissão, assim como eu sou. E a partir dessa profissão, vocês descobrirem novos caminhos, né? Porque quando a gente fala eventos, a gente pensa muito ali só no casamento, mas eventos têm um leque imenso, né? A gente não precisa ficar preso só naquilo ali que todo mundo está fazendo.
né? Então, é o meu desejo para vocês. E dizer para vocês que eu fui muito feliz no Instituto Federal e fico todos os dias olhando se tem algum curso ali que dê para eu voltar. Mas, infelizmente, ainda não consegui porque os meus horários não estão batendo. Mas, se eu pudesse, eu estaria aí de novo, porque foi uma fase muito importante na minha vida. Foi uma fase assim, muito especial. Tive um problema, eu comecei com uma turma, não pude terminar meu curso com a minha turma. Nós começamos uma turma com muitos alunos e terminamos uma turma bem pequenininha, mas nós fizemos muita amizade, converso com todas as pessoas até hoje, mas eu tive que dar uma parada, porque meu pai teve câncer, eu tive que cuidar dele, então fiquei aí 6 meses parada, mas com o coração aí com vocês, e infelizmente ele faleceu, e a turma toda passou isso comigo, né? E depois eu tive que retomar. Quando eu retomei em outra turma. Aí veio aqueles medos dos sabotadores todos de novo, né? Será que a turma vai me aceitar porque eu venho de outra, né? Então, mas eu só tenho a agradecer, que a turma foi maravilhosa. Nós fizemos um evento incrível de finalização, uma turma muito unida. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Foi muito bom. E agradecer mais uma vez pelo convite, pela confiança aí de me chamar para eu falar um pouquinho para vocês. Muito obrigada, Cristiana. Acho que o seu relato foi muito importante para todos aqui presentes, né? Que dá essa percepção de o que você passou na sua trajetória. Dá vontade de fazer um monte de perguntas, mas eu vou guardar as minhas aqui para posteriormente dar a fala da Laélia, que é a nossa outra convidada. E eu vou deixar ela ter a palavra dela, o tempo necessário, tá, Laélia? A gente está tranquila. E assim que terminar a fala, a gente abre para perguntas. Vocês podem ficar tranquilos, pode abrir o microfone para perguntar, quem tiver interesse. Então, eu passo sua palavra para você, Laélia. Fique à vontade, tá bom? E muito obrigada. Obrigada, Camila. Boa noite, gente. Eu não preciso falar mais nada, porque a Cris já ultrapassou o tempo das 2. Brincadeira. Eu não falo igual ela, não, tá, gente? Eu não vou falar esse tempo todo, não. Eu comecei, na verdade, assim, com o evento, quando era criança ainda, organizando as festinhas da família, em casa. Sempre era eu que montava a mesa de doce, era eu que fazia isso, fazia aquilo, fazia uma bagunça no Natal, inventava dança, purpurina, sujava a casa da avó inteira, fazia apresentação, e fazia meus primos e minhas irmãs, tudo fazia junto, ensaiava. Então tinha aquela coisa, até circo nós já fizemos na casa da avó. E eu sempre gostei muito de organizar as festas, assim. E surgiu a oportunidade e eu comecei a trabalhar num cerimonial e gostei. E daí eu resolvi abrir o meu e fui fazer cursos. Saí, fui fazer fora de Juiz de Fora, fiz aqui, inclusive um curso que a Cris promoveu. E na hora da apresentação, a Geisa, a professora do IF, estava lá. Eu era doida para fazer a faculdade, o curso de eventos, eu não sabia que tinha no IF. Esse dia eu fiquei sabendo, e, ao contrário da Cris, estava tendo inscrição. Eu fui, fiz a minha, passei, gostei muito. Eu queria fazer para poder aprimorar, né? Por mais que a gente saiba a prática, é bom sempre pegar mais teoria, diversificar os eventos também, que, como a Cris falou, são vários tipos de evento. E a gente pegar a experiência do profissional também, né? O professor ensinando as metodologias corretas, os vários tipos de evento, a diferença de um para o outro, que às vezes a diferença é tão mínima que a gente uma pessoa que não estudou, não levou a fundo, não consegue distinguir a diferença de um para o outro. Na pandemia, dificuldade todo mundo teve, né? Da parte de evento, ficou totalmente parado. Eu tive a sorte de fazer um casamento drive-in. A gente fez numa fazenda. No campo dela, a gente usou para estacionar os carros. Então, fora do carro, era só a noiva, o noivo, a família, os pais, né, ficaram no altar,
e os padrinhos eram os irmãos só. E o resto foi tudo dentro do carro. E a gente teve que aprender a fazer isso também, né? Foi em 2020 mesmo. Então, estava assim, no auge de tudo fechado e tudo. A gente teve um controle de acesso, mesmo a pessoa não saindo do carro, nós medimos a temperatura, pegamos o contato de todo mundo, porque caso houvesse alguém infectado, para a gente poder comunicar às outras pessoas que estavam presentes no evento, né? Então, nós fizemos assim, um evento com uma certa responsabilidade maior do que já se faz normalmente. E falar do IF, gente, é amor mesmo, não tem jeito. Eu, depois do curso, não, no meio do curso, eu fiz... Ai, Jesus, deu branco. Deu branco. Eu fui monitora. Eu fiz monitoria com a Geisa e, na pandemia, eu participei de um projeto de pesquisa exatamente sobre a pandemia mesmo, sobre o reflexo da pandemia no setor de eventos em Juiz de Fora. Foi uma oportunidade bem bacana também, foi feito todo online, né? A apresentação dele e tudo. Foi muito legal. Eu, assim, levei muito para a minha vida tudo do evento, fiz grandes amigos lá, tem 2 aqui, e, na verdade, a Cris eu conheci antes. Eu acho que o que eu posso falar para vocês é assim, aproveita tudo, aproveita até a parte que vocês não acharem boa, porque nem tudo na vida é bom. Às vezes, a gente aprende mais com o que a gente não gosta, com o erro, do que com o que a gente gosta de fazer e com acerto. Então, assim, aproveita tudo. Eu já acabei por aqui. Não fala igual a Cris. Eu falo pra caramba, né, Laé? Sempre. Quando a gente se encontra, é só falação, né? Mas, obrigado muito por você ter vindo compartilhar conosco, Laélia. Eu acho que é muito importante a gente ter diferentes visões, né, gente, do pós. E assim, eu já dei aula como professora convidada do IF, eu não lembro se eu dei para a Cristiane, de recreação, e o eventos, como a própria Cris colocou, é um leque de oportunidades, sabe? A gente tem que se abrir para as oportunidades. E eu acho que essa experiência da pandemia trouxe mais novas oportunidades para quem é do eventos, assim. Eu dou a minha experiência de estar organizando a semana do CCTEC, né, com alguns companheiros, a gente fica doidinho com esse negócio de link, de transmissão. Então, assim, é uma experiência que antes a gente não estava preparada de ser constante. Havia, né, transmissões online, alguns eventos específicos, mas não era assim o carro-chefe, o evento online. O carro-chefe era aqueles eventos igual executivos, de lotar editora, auditório. Então, um dia desses eu participei de um evento que tinha mais de 5.000 pessoas conectadas. Então, a gente vê que mudanças, mas que são oportunidades. Eu vou agora abrir para vocês que estão aqui assistindo, se vocês querem contribuir, compartilhar, trazer a própria experiência de vocês. E depois que todo mundo falar aqui, eu ponho minhas perguntas. E a gente tem aqui no Meet uma mãozinha, né, que vocês podem levantar para colocar a pergunta na ordem aí de quem for levantando, tá bom? Eu passo a minha palavra para quem quiser contribuir. Pode falar, Cecília. Boa noite a todos, gente. Eu sou aluna, né? No momento eu estou como aluna no IF. E eu gosto muito do curso, sempre gostei, como me identifiquei com vocês também, que eu comecei com eventos na família, na igreja também. Mas eu tive uma certa dificuldade de transição, assim, porque eu fazia uma faculdade antes de fisioterapia, e depois eu troquei de faculdade, então eu tive uma dificuldade nesse período de transição, porque eu tinha uma mentalidade com relação ao tempo, de que
eu estava trocando de profissão e o tempo, eu não tinha tanto tempo assim. É porque a gente vai acreditando que com o tempo, de acordo com o tempo vai passando, você vai ficando um pouco mais velho, então você vai tendo essa dificuldade de lidar. Eu queria saber qual foi, assim, a trajetória de vocês com relação ao tempo, se isso afetou vocês de alguma forma, ou se vocês se preocuparam com isso. Porque às vezes a gente se acha que a gente está um pouco para trás, enquanto o pessoal está lá trabalhando já ativo, fazendo alguma coisa, e a gente ainda não está tão ativo no mercado, ou dentro da área que a gente gostaria. Então, eu não sou novinha. Eu mudei várias vezes já. Quando eu esqueci de falar minha parte, eu fiz faculdade de letras e não trabalhei com isso. Depois eu fiz estética, trabalhei um pouco e voltei para Juiz de Fora, que eu fiquei 4 anos no Rio, trabalhando com eventos e encarei os eventos. Eu vou fazer 51 anos e vai fazer 8 anos que eu estou com a minha empresa. Estou começando, estou caminhando. Graças a Deus agora tá engrenando, né? Depois da pandemia. Para mim, eu acho que está na minha melhor fase. Eu não sei se porque eu estou numa melhor fase para mim também. Então, eu acho que tudo vai fluindo melhor. Mas eu acho que é você encarar o que você tem pela frente, o que você quer, sem medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo, como a Cris falou. Você tem que ter força de vontade para fazer o que você quer. E eu acho que a idade está na cabeça das pessoas, porque nem na minha está, não. Posso corroborar com a Laélia? Cecília, essa questão de tempo é muito complexa, sabe? Porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para você. E eu, por exemplo, na época, estava com filha casando, com um filho em casa ainda, adolescente, marido, cachorro, papagaio, são muitos fatores. E ainda tinha o meu trabalho que eu desenvolvia como cerimonialista, né? Então, se você colocar aí, pautar, fazer seu planejamento, tudo sai. O mais importante é você não olhar o outro. Eu passei muito tempo olhando, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Quando você tem que se conhecer. Quando você faz um perfil seu, um perfil comportamental para saber como você vai entender todas essas coisas. E eu passei a entender isso somente quando eu fui estudar o que era perfil comportamental. Então eu descobri, eu sou totalmente emoção, não tenho nada de razão. Entendeu? Minha razão, ela tá aqui, mas o meu sentimental tá aqui, ó, ultrapassa. Então, isso aí me deixava chateada também. Mas quando eu parei de olhar o outro, as coisas começaram a andar. E aí a minha memória foi me falando quantas coisas eu poderia ter feito. E quantas coisas eu posso ter feito, e como eu sou capaz. E você, se eu puder te dar uma dica, você é fisioterapeuta, né? Não, eu não me formei em fisioterapia, eu pulei para educação física. Aí eu sou formada em educação física mesmo. Não tem problema. Tanto a educação física como a fisioterapia, procura cursos relacionados a isso. Você sendo produtora de eventos, você vai ter aí um leque imenso, imenso, sabe? Eu estive pesquisando sobre os eventos dentro da fisioterapia e dentro da educação física. Olha, tem coisas maravilhosas para você fazer. Você não precisa se ater ali, no casamento que eu não tenho tempo, no 15 anos que não tem tempo, porque demanda muito, né? Mas você tem aí um leque na sua mão maravilhoso. Então, se você se organizar a questão do seu tempo, vai dar certo. Essa questão de tempo também, para mim, é um problema até hoje, tá? É um problema até hoje. Porque eu até complemento a fala da Cris e da Laélia, ô Cecília. Às vezes a gente tem mais de uma paixão na vida. Então, às vezes você é apaixonada pela educação física, apaixonada por eventos. Então, é legal a gente procurar dentro do leque de oportunidades coisas que a gente pode juntar, né? Há muito tempo atrás, eu também formei em educação física, mas eu deixei para lá. Não foi uma coisa que agradou meu coração. Então, assim, tenho, por exemplo, essa época, né, de férias, em momentos comuns, a gente tem
recreação, colônia de férias, mas às vezes você pode buscar eventos mais, em vez de ser sazonal, eventos, né, que você consiga fazer, até juntando, por exemplo, com a crise, aí você promove a recreação dentro de um casamento. Então, a gente tem a possibilidade de juntar paixões que a gente tem, né? Por exemplo, educação física e eventos. Mas eu acho que é nesse caminho. Obrigada, meninas. Mais alguém, gente, tem interesse de fazer perguntas? Aproveitando esse tempinho, tá? A lista de presença tá no chat, tá? Já tá aberta. Então, não deixa de escrever, não. Então, já a Cláudia levantou a mão. Pode perguntar, Cláudia. Então, assim, perguntas elas foram sanadas conforme a palestra foi decorrendo. Mas a Cris falou alguma coisa que me deixou ligada aqui, porque em outro horário eu faço curso de técnico de enfermagem. E ela disse que, a Cecília, né, que ela sendo formada em educação física, ela poderia trazer um pouco desse curso de eventos lá para dentro da área, né? Não foi assim que você falou, Cris? Então, na área de enfermagem, o que eu poderia levar desse curso que eu estou também fazendo? Então, Cláudia, né? Ô, Cláudia, eu não sei se você sabe, mas a gente tem aí os eventos científicos. Temos também, dentro dos casamentos e dos eventos, no geral, a parte do médico, da ambulância. É necessário que tenha a parte de assistência, né? De assistência à saúde. Então, tem N... Gente, falar em eventos, a gente não fala de eventos somente casamento. A gente tem que tirar um pouco essa palavra casamento da nossa memória, porque o leque é muito grande. E aproveitar realmente as oportunidades, igual a Camila falou. É parar, é pensar, é pesquisar, é sentar ali na cadeira e, no computador e você sair pesquisando. Tem os eventos científicos, Cláudia, são muito aceitos, sabe? Ah, mas eu vou fazer evento científico para quem? Você está formada? O que você denomina... como que fala? O que você domina dentro da tua área? Tem pessoas que são, por exemplo, você faz faculdade de enfermagem? Ou é técnico? Tá mudo. Desculpa, é técnico. Técnico. Você pode pegar aí um assunto da sua área, desenvolver esse assunto, se aprofundar nele, estudar nele e aplicar. É um tipo de evento você fazer um corporativo, né? Então, o leque é muito grande. Às vezes, a gente acha que não dá para sair para lugar nenhum, mas tem saída, sabe? É só pesquisar. Dá uma bugada aí que você vai ver o que você pode fazer. Estuda um assunto. Tem pessoas que não gostam. Eu morro de medo de injeção. Então, como fazer uma pessoa que morre de medo de injeção tomar uma injeção sem ter medo? Olha aí. Se você não domina, estuda. Junta com alguém que já formou, que tem ali a graduação, né? Vamos dizer, da faculdade, porque a gente falar de curso técnico, tem muitas pessoas que têm preconceito. Ainda existe esse preconceito, entendeu? Mas nós sabemos tanto quanto o outro, é só a gente querer, é só a gente buscar, é só a gente estudar, entendeu? Então aí, vai pensando no que você pode fazer e vai abrindo seu leque, entendeu? Sim, entendi, sim. Obrigadinho pelas dicas. Mais alguém? Cecília, pode falar? Não, eu queria comentar, na verdade, é porque a Cris colocou uma foto lá no final da fala dela, né? De um casamento que aconteceu no Cris, e eu tava lá e eu achei surpreendente. Foi uma amiga minha que casou e eu achei a ideia assim inovadora. Eu fiquei pensando, eu não cheguei a conversar com ela muito sobre os detalhes do casamento, de como ela conseguiu, mas já existe, não sei se a Cris ou a Laele conhece. Qual a forma da gente fazer algum evento no lugar público? Que autorização que a gente precisa? Se tem alguma coisa a respeito disso? Porque tem outros lugares públicos de fora que são também muito bonitos e demandam uma certa burocracia. Não sei se elas sabem informar, assim, como seria isso.
São várias burocracias, na verdade. Você tem que pegar várias autorizações na prefeitura, mas isso aí você vai aprender aí no curso, que é uma coisa também que a gente não fazia ideia. E assim, é muito detalhe mesmo. Tem vários passo a passo, depende do tipo do evento, aonde é o evento, para quem é o evento, para você seguir o passo a passo dele. Cada um é um tipo. Sim. Para complementar a fala da Laélia, eu vou fazer rapidinho, tá? Eu não vou falar demais, não. Fazer 3 colocações. Primeiro, quando eu fazia o curso de eventos, uma professora pediu que nós fizéssemos um trabalho de eventos inusitados. Gente, eu fiz um trabalho exatamente dessa forma aí, que foi num prédio, no terraço de um prédio. Foi um casamento que teve nos Estados Unidos, que eu pesquisei. A noiva super minimalista, ela não quis flores, só teve um tapetinho simples, e ela aproveitou as estrelas e aproveitou uns coqueiros que tinha de decoração desse prédio. Ficou maravilhoso, ficou lindo, sabe? E eu levei 0. Eu levei 0 no meu trabalho, entendeu? Mas aí eu fiquei pensando, poxa, por quê? É um evento inusitado. Mas por quê? Não é a nossa cultura. E graças a Deus, pela pandemia, né? Se eu puder falar graças a Deus, abriu-se o leque e aí começou a surgir várias oportunidades. E esse casamento aí que foi feito no Cristo, eu não sei, eu não me lembro exatamente o dia, mas quem estava administrando o Cristo é até o pessoal do quiosque, a Joana, eles são até meus amigos. Por isso que eu posso falar, porque eu converso muito com ela em relação a isso. Então, eles administravam. Não sei se na época desse casamento estava no poder da Joana, mas do esposo dela, tá? Como começou uma procura muito grande por esse espaço, a prefeitura vetou, tirou da Joana, que tomava conta, e quis entrar na concessão. Daí, hoje, não pode mais fazer, porque aonde você vai procurar? Quem está administrando, sendo que é a prefeitura que administra lá em cima? Você entendeu? É muito complicado, é muito burocrático. Então, tem que ir atrás mesmo de todas as informações. É entrar na prefeitura e perguntar quem que administra hoje. No caso, eu tive um casamento que foi feito no Mirante, lá na cervejaria. A menina queria casar num lugar inusitado e eu dei a opção. Qual é o lugar que vocês se conheceram? Cris, foi na BR, lá no Mirante. Falei, excelente, vamos fazer o casamento de vocês lá. Mas eu queria na grama, será que pode? Eu vou em busca. Não pode. Na grama da cervejaria pertence à Concer. Se eu fizer um casamento lá e não tiver autorização da Concer, eu sou multada e não pode. Então, eu tenho que ir lá no Rio de Janeiro ou ligar para a Concer do Rio de Janeiro e eles vão me dar autorização e é uma maior burocracia, uma maior papelada. Então, nós decidimos fazer no deck da cervejaria e foi incrível. Eles namoravam lá e se conheceram lá, então era o point deles e foi feito lá, tá vendo? O significado tem que ter objetivo, tem que ter significado. Não é só, eu vou casar no Cristo. Por que você vai casar no Cristo? Entendeu? Tem que fazer sentido para o casal, entendeu? E até aproveitando essa questão das burocracias, gente, é importante vocês terem como se fosse um checklist, assim, de vocês, toda vez que vocês tiverem um evento, vocês já terem assim um cronograma. O que eu tenho que fazer primeiro, onde eu tenho que buscar, se é fechado, é aberto, o que eu tenho que procurar, e as meninas podem confirmar. É sempre bom a gente usar do network, né, que a gente fala, de ter os contatos com os fornecedores, de estar próximo, para a gente não ser deixado, né, em cima da hora de lado. Então, acho que é importante a gente ter essa preocupação. Entendi. Obrigada, meninas. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Antes de finalizar, eu tenho 2 perguntas. Eu tinha mais, mas eu só vou fazer 2, tá, gente? Uma pergunta para as duas, as perguntas são para as duas. A primeira pergunta é como que a Cris e a Laélia se veem antes e depois de ter tido contato com o IF, e em especial o curso de eventos, né? O que a Cris e a Laélia era antes e o depois.
E a outra pergunta, que eu já emendo, vocês emendam a resposta, desse período que a gente passou, né, que foi meio que de supetão, a gente teve que ressignificar e adaptar. Quais foram os maiores medos, assim, que vocês tiveram durante esse período e como que vocês lidaram com esses medos? Porque eu acho que sempre tem medos normalmente nas profissões, mas esse período foi diferente, então pode ver medos diferentes. Então a pergunta é como que foi a Cris Elália antes e depois do IF e quais foram os medos e as formas de lidar durante aí a pandemia? Tá. Eu acho que, assim, eu posso falar depois do IF praticamente agora, porque logo depois que eu saí já veio a pandemia, né? Eu terminei em 2019 e já entrou a pandemia. Mas eu acho que, assim, o amadurecimento profissional foi muito grande, né? Você está por dentro das regras, né? Como, por exemplo, um evento numa praça. Eu não fazia ideia antes da quantidade de coisa que precisava se fazer para fazer um evento. Para mim era só chegar, organizar ali e vamos embora. Tá pronto. Mas não, você tem toda essa estrutura. Então, assim, hoje a gente está preparado para isso. Porque eu tenho certeza que mesmo empresas que estão aí no mercado há mais tempo que a gente, muitas pessoas não devem fazer ideia da metade dos documentos que precisa para poder fazer isso. Algumas talvez não façam nem ideia que precisa de correr atrás, pedir autorização de alguma coisa. Medo. A gente sempre tem medo do que é diferente, né? A gente sai da rotina, a gente fica com medo. Então, assim, a gente tem que encarar o medo mesmo, né? Igual eu falei, para mim, eu estou num momento da minha vida que, para mim, está sendo o melhor de todos. E profissionalmente isso está refletindo também, graças a Deus. Eu não fiquei totalmente parada na pandemia em relação aos eventos, né? A gente fez alguns cursos online, assim, eu participando e eu promovi também, junto com mais duas cerimonialistas, amiga minha, que a gente se juntou para fazer uma outra empresa mais corporativa e tem que encarar, gente, e a gente tem que estar sempre inovando, né? Porque o que a gente passou, ninguém nunca esperava passar por isso na vida. E a gente teve que reaprender a construir do zero, porque não tinha evento online, né? Um casamento com as pessoas dentro do carro. Como assim? Né? Aí tem gente que fala, mas é horrível, não pode. Não, mas eles queriam casar. Era a forma que tinha de ser feito, porque estava totalmente proibido na época. Então, ou fazia daquele jeito ou não fazia. E eles queriam muito. E foi muito bonito, foi uma coisa muito bacana. Foi uma experiência diferente também. Para a gente que fez, foi muito legal. Cris? E foi bonito mesmo, eu assisti. Então, quem era a Cris antes do IF depois, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Que eu fiquei mais questionadora, entendeu? Porque a instituição federal te dá essa abertura, né? Foi a primeira vez que eu estudei num lugar onde você podia se colocar, falar, ser entendido e ter oportunidade, né, de se expressar. É diferente de outros lugares que te impõem e não te deixa abrir o leque. Quando você está ali numa rede federal, não, é diferente, né? A Camila pode falar melhor do que eu, porque ela é a professora também aí, né? Mas eu senti muito isso, sabe? E eu olhava para um lado, tinha um grupo diferente de mim, eu olhava para o outro grupo diferente de mim, eu falava, gente, isso aqui é uma doideira e todo mundo se entende, sabe?
e acaba tendo línguas diferentes, mas todo mundo falando a mesma, sabe? É muito doido isso. Então, eu sinto que eu fiquei mais questionadora, porque como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa tímida, pode não parecer, mas eu sou. Eu já perdi várias oportunidades na minha vida por causa da timidez. Então, eu aprendi a me colocar. Foi com um professor de... Ai, eu esqueci o nome dele, a matéria agora deu um branco. Ele fez a gente ir para frente e dizer assim, qual profissão que vocês gostariam de ser, mas não fizeram ou nunca irão fazer? Eu amo cantar, eu amo música, não gostaria de ser cantora, mas eu gosto de cantar. Então eu fui para frente apresentar para ele, um amigo da sala tocou e eu cantei. Até uma música de Claudinho Bochecha, né? Eu Sem Você, tal, sabe aquela música? Eu nem lembro mais a letra. Então, assim, isso aí me mostrou o que eu podia ser, o que eu podia fazer, que eu não precisava fazer nada que tivesse medo, porque todo mundo estava no mesmo barco, sabe? E foi muito interessante aquilo, foi um start, assim. E a partir dali eu comecei a me olhar com outros olhos. O que eu estou fazendo hoje aqui com vocês, eu não fiz a minha vida inteira, gente. Eu tinha pavor de falar em público. Eu tive depressão pós-parto há 17 anos. Meu filho vai fazer 17. Eu tive depressão pós-parto com ansiedade e síndrome do pânico. Como é que eu vou na frente e vou falar? E aí você se coloca num Instituto Federal onde você tem que falar. Eu me coloco numa situação, que é o nosso trabalho, que você tem que falar. E aí eu comecei a fazer os treinamentos aqui em Juiz de Fora e eu tinha que falar. Entendeu? Então, esse foi uma das coisas assim que deu uma guinada em mim como pessoa, sabe? Agora, medo, falando hoje do momento que a gente vive, eu acho que é o Covid, porque eu quase perdi a minha filha, eu não vou negar, estou com muito medo de fazer eventos, eu coloco 2 máscaras, coloco óculos, não uso luva porque me incomoda, mas é assim, é álcool o tempo inteiro. Se eu chegar perto de um fogão, né, aceso, eu vou ter uma combustão ali, eu vou pegar fogo, porque realmente nós passamos por um problema muito sério com ela. Eu peguei minha filha morta em cima, por causa do Covid, morta em cima de uma cama de hospital, no CTI, aquela situação toda que a gente já conhece. Então, acho que o meu maior medo hoje é esse, sabe? De ir para um evento, contaminar, trazer essa contaminação para casa. Ela está com um bebezinho aí que não tem nem 1 ano, mas ela não mora aqui, mora no Rio. Então, são muitos questionamentos na cabeça, sabe? Nós todos pegamos aqui em casa, eu não fiquei bem também, mas não tanto quanto ela. Mas, assim, hoje o meu maior medo é esse. Porque eu não tenho medo de nada, eu encaro tudo, porque a gente não pode perder as oportunidades, sabe? Eu aprendi isso no Instituto Federal. A gente não pode perder as oportunidades. Se você não sabe, vai sentar, vai estudar, vai aprender. Entendeu? Quando eu comecei, eu falo muito, eu já estou terminando. Quando eu comecei aqui em Juiz de Fora, porque são muitas experiências, entendeu? Quando eu fiz meu primeiro evento profissional aqui em Juiz de Fora, eu não sabia o que era um recamier. Eu fui numa reunião lá no Toninho Aleixo, com minha prancheta, minha caneta, toda segura, né? Mas ele falava as coisas e eu anotava. Eu falei, gente, eu não sei o que é isso. E eu concordava, sabe? Eu chegava em casa, eu pesquisava. Então, o que é um recamier? É um sofá, gente. Sabe? Aquele sofazinho de psicóloga. O que é um reposteiro? Você entendeu? Então, assim, a gente não pode ter medo de nada. A gente tem que encarar. A gente tem que ter temor, mas medo não. Sabe? Então, hoje eu não tenho medo de nada. Eu vou e encaro. Mas o meu maior medo hoje, 2020, 2021, 2022 e aí para a vida, até a gente passar por essa fase toda, está sendo somente o Covid. Já tive até vontade de parar de trabalhar por causa do Covid, mas aí a gente não pode parar a vida, né? Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Laélia. Queria deixar mais uma oportunidade, se alguém quer comentar, acrescentar alguma coisa para a gente, lembrar da lista de presença. Eu vou abrir o espaço para as palavras finais da Cris e da Laélia e, em seguida, eu encerro a nossa sala temática, que eu acho que foi muito bom, e agradeço, e faço os agradecimentos posteriormente. Então, eu abro a palavra aí para falas finais para a Cris e para a Laélia. Eu vou começar a falar, porque senão ela não deixa nada para mim. Eu queria agradecer muito
né, o convite de vocês, apesar da timidez, não ter esse jeito todo para falar igual a Cris, mas é bom fazer parte dos eventos do IF, né? Participar. Eu fico muito feliz de ser lembrada e eu quero voltar também. Estou caçando outro curso. Pode deixar que eu estou de olho. Só que eu quero presencial, estou esperando. Não quero online, não. Eu gosto de pegar, fazer. Então, eu queria agradecer mesmo o carinho de vocês. Eu também quero agradecer. Eu não vou falar muito, não, tá, Laélia? Eu só vou agradecer, que eu acho que eu já falei demais. Obrigada também por ter lembrado de mim. Foi muito especial, estou muito feliz. Entendeu? O coração está alegre, né? Mesmo sendo aí online, mas o coração está muito alegre. Eu só tenho que agradecer e precisando de mim por alguma coisa, eu estou aí, entendeu? Gente, o IF que agradece a vocês, né, por fazerem parte da história e de todos aqui que estão assistindo, sabe que vocês fazem parte da história do IF. E o IF quer fazer parte da história de vocês. Então, reforço a fala das meninas, de vocês se aproveitar as ferramentas que o IF proporciona, por exemplo, esses eventos que a gente faz, trabalha, mesmo que sem uma remuneração, para vocês, né, buscarem aí experiências. E com certificado, vocês ainda vão fazendo um portfólio legal. Mas, voltando ao agradecimento aqui, em especial para a Cristiane e para a Laélia, por ter aceitado esse convite, porque a gente quer fazer os eventos dos egressos para os nossos alunos e futuros egressos também. A gente agradece também o IF Sudeste por ter disponibilizado essa oportunidade de retomar com a CECITEC, mesmo que online, que é um pouquinho diferente, né? Vocês estão online. A CECITEC é uma bagunça gostosa que tem no IF, que dá experiência para o pessoal do evento, que a gente agaria todas as turmas de evento para ajudar no presencial. Então, assim, é um evento que a gente tem um carinho muito grande e estamos iniciando aí a primeira semana do estagiário e do egresso. É a primeira vez que a gente tem esse tema, tanto para quem está indo para o estágio, quanto para quem é egresso. Então, a gente espera fortalecer essa nova semana, né, dentro do calendário do IF, e sem vocês, alunos, e sem os egressos, não é possível fazer. Então, hoje eu dou por encerrada a nossa sala temática de eventos e deixo o convite para vocês de assistirem os próximos eventos, que amanhã, de manhã, de tarde, de noite, só fazer inscrição na CECITEC, e a gente disponibiliza certificado de participação, além dos conhecimentos, né, que a gente adquire. Agradeço muito, gente. Tenham uma ótima terça-feira, uma ótima noite de terça e um ótimo restante de semana. Muito obrigada. Obrigada.